E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, né? Tem o Denilson com medo aí. A mídia está aí em eufórica com esse jogo entre Botafogo e São Paulo. Botafogo que joga em casa no Newton Santos, diante da sua torcida. Já está colocando medo aí, né, nos adversários, nos torcedores do São Paulo. E tem também aí os palpites do pessoal, né, para essa partida entre Botafogo e São Paulo. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia tá falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E agora, Igor Dorileu está lá no Newton Santos, no tapetinho, para falar sobre Dedê, Botafogo e São Paulo, Libertadores. O coração aqui deve estar batendo forte, viu, Igor? Agora, eu imagino as torcidas, Libertadores, vale vaga na semifinal. Igor, bom dia para você. Continua sendo. Bom dia, Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, a gente já está aqui no palco desse jogaço de mais tarde. Por enquanto tá tudo tranquilo, mas mais tarde isso aqui vai estar lotado. Os ingressos estão esgotados desde ontem e a expectativa é por uma quebra no recorde de público na temporada, ultrapassando a marca aí de 40 mil torcedores. O recorde até então é da partida contra o Palmeiras pelas oitavas de final, quando 39.570 torcedores vieram aqui ao estádio Newton Santos. O Botafogo que volta às quartas de final da Libertadores depois de 7 anos e tenta igualar as melhores campanhas, quando chegou às semifinais. Nessa edição, vem lá da pré-Libertadores, não foi muito bem na fase de grupos, teve dificuldades para se classificar, mas no mata-mata vem de um avanço importantíssimo, significativo diante do Palmeiras e vive uma ótima fase na temporada. Não está bem só na Libertadores, está muito bem também no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição, vem de vitória sobre o Corinthians. E falando sobre o time de hoje, já tem um reforço na área técnica. O Arthur Jorge, que cumpriu suspensão contra o Corinthians no último domingo, volta a comandar a equipe à beira do campo e ele deve fazer apenas uma alteração no time. O Gregory, volante, também volta de suspensão e deve assumir a vaga do Danilo Barbosa. Há também a possibilidade do Alex Telles começar jogando pela primeira vez na lateral esquerda, mas o favorito para iniciar a partida é o Marçal. Então o Botafogo vai ser um time bem parecido com aquele que vem jogando, que o torcedor já sabe de cabeça, com o Barbosa baixo na defesa e com aquele ataque super poderoso com o Luiz Henrique de um lado, o Almada do outro, o Savarino e o Igor Jesus e ainda o Tiquinho Soares no banco de reservas, que é carrasco do São Paulo, costuma ir bem contra o São Paulo. E a gente preparou uma matéria contando como chega esse Botafogo para hoje. Vamos conferir. 7 anos depois, o Botafogo está de volta às quartas de final da Libertadores. Em 2017, o time com poucos recursos, comandado por Jair Ventura, acabou eliminado por outro brasileiro, o Grêmio, que terminaria campeão daquela edição. Mas agora o panorama é completamente diferente. Com um dos melhores elencos da América do Sul, o Bota chega para o duelo contra o São Paulo carregando um certo favoritismo, não só pelo momento das equipes, mas também pelo retrospecto recente. O Botafogo não perde para o tricolor paulista há 4 anos. Nesse período, foram 6 jogos e 4 vitórias alvinegras. Embalada pela liderança no Brasileirão, a torcida esgotou os ingressos e promete quebrar o recorde de público na temporada, colocando mais de 40 mil pessoas no estádio Newton Santos, podendo assim superar o número de 39.570 torcedores que estiveram presentes na partida contra o Palmeiras nas oitavas de final. A expectativa boa, é um grande jogo, é um adversário muito difícil, mas a gente está bem preparado para poder fazer um grande jogo na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Acredito que vai ser um grande jogo, se preparar bem, para a gente desempenhar bem, colocar o nosso ritmo de jogo, impor o nosso ritmo, que é um ritmo muito forte, jogando em casa, e construir um resultado positivo nesses primeiros 90 minutos. De volta à beira do campo, após cumprir suspensão, Arthur Jorge vai escalar uma equipe bem parecida com a que venceu o Corinthians no último fim de semana. A única mudança deve ser o retorno de Gregory ao meio de campo no lugar de Danilo Barbosa. O volante, assim como o treinador, estava suspenso. Na lateral esquerda, Alex Telles tem chances de fazer seu primeiro jogo como titular. Um provável Botafogo tem John no gol, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Marçal ou Alex Telles formando a linha defensiva, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus.
Depois de chegar nas quartas após 7 anos, o próximo passo seria igualar as melhores campanhas da história do clube, que foi semifinalista em 1973 e 1963. Faz bastante tempo. Muitos nem eram vivos ou não se lembram. E não vem a hora desse novo capítulo começar a ser escrito. Ai, se eu tivesse uma câmera pra mostrar o Denilson acompanhando a prévia do Botafogo, hein? Traíra. Traíra mesmo. Gente, era uma cara de medo, de pavor. Calma! Tem o William Gomes que pode ser titular nessa noite. Treinou assim, pelo menos. Loirão, assim, o Botafogo tá muito à frente do São Paulo. Assim, comentário bem humilde mesmo. O Botafogo, pra mim, tá muito à frente de muitos times do futebol brasileiro. Pela forma que vem jogando, um time muito intenso. Eu falo muito aqui de leitura de jogo, de controlar jogo. O Botafogo vem fazendo isso com excelência. São Paulo não pode se apegar nos 2 jogos que o São Paulo fez contra o Galo. Apagar esses 2 jogos. Apagar esses 2 jogos. Porque, assim, tecnicamente e a questão da atitude, o São Paulo não teve contra o Galo. E nesse jogo contra o Botafogo, pelo menos a atitude tem que ser diferente. Óbvio que você tem a possibilidade de decidir em casa e também não ter que se expor também, enfim, igual um louco jogando fora de casa, mas uma atitude diferente do que foi os 2 jogos contra o Galo. E eu já vou garantindo que temos uma surpresinha em relação a João Pedro Sgarbi, São Paulino convicto, mas só vamos contar depois, né, Dê? Beleza. A gente tá sentindo o clima aqui, estamos no estádio Newton Santos, é aquela sensação curiosa, né? Quando a gente tem um grande jogo que se aproxima, o ar já fica diferente cedo. Assim, a gente chegando na região do Newton Santos, é aquela sensação de que algo grande pode acontecer. Isso é mérito do que o Botafogo conquistou, por criar um time tão competitivo, tão bom, considerado por muitos o melhor futebol no momento. A gente sabe que no futebol brasileiro o momento pode ter uma semana, pode ter um mês, mas o Botafogo já vem jogando bem há um bom tempo. E o São Paulo, por ser um time cascudo, atual campeão na Copa do Brasil, super vencedor de Libertadores. A gente vai mostrar o Rafa Marques, que está no Maracanã, e ele vai participar desse bloco conosco. Já está conosco aqui o Rafa, mas antes de jogar para o Rafa, vamos ouvir personagens de Botafogo, de São Paulo. Tem Marlon Freitas, tem Rafael, na tela para vocês no F360. Mas a gente tá bem preparado para poder fazer um grande jogo na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Né? Acredito que vai ser um grande jogo, né? Se preparar bem, para a gente desempenhar bem, né? Colocar o nosso ritmo de jogo, impor o nosso ritmo, que é um ritmo muito forte, jogando em casa, né? E construir um resultado positivo nesses primeiros 90 minutos. Vai ser um grande confronto. O Botafogo tem um grande time também, vem muito bem treinado, trabalhado, tem feito grandes atuações e nós também viemos fazendo grandes jogos, então vai ser confronto de 2 grandes equipes buscando o seu melhor, então com certeza vai ser 90 minutos aí de muita dedicação, muita entrega e eu acho que um grande jogo aí para todos que vão assistir. Sem dúvida, e a galera vai assistir, Rafael, na ESPN e no Disney Plus. Grande jogo, você espera grande jogo. E como você imagina o jogo de um Botafogo que vai tentar sufocar o São Paulo mais fechado? Como é que você imagina a leitura tática, as alternativas de Arthur Jorge e também de Zubeldia? Sim, pela característica de jogo, o Botafogo em casa, com a sua torcida, como você mesmo falou, a atmosfera, a gente já percebe isso em torno do Newton Santos. Até que relatar, né, a molecada aqui da base do Botafogo, sim, toda hora tá subindo aqui, vem e ficam olhando pro campo, ficam olhando pro estádio. Sonhando também, né? Eu fico imaginando. Você sabe o que é isso, né? Eu sei o que é isso. Eles devem estar ali, um dia eu tô ali dentro, um dia eu vou jogar no profissional, casa cheia. Então, assim, é tudo que o jogo demonstra, pede, né? Assim, a concentração. Então, o que eu vejo é um Botafogo propondo o jogo. É um Botafogo tomando a iniciativa do jogo. A característica do Botafogo em casa, principalmente, é essa. Como você falou, e eu concordo, no momento é o melhor futebol no Brasil. E os reforços que chegaram também proporcionam, né, para o Arthur Jorge ter opções de mudança dentro do próprio jogo. Né? Então, assim, esse que deu a entrevista, a Marlon Freitas, um cara, equilíbrio da equipe, fundamental, importantíssimo. O Almada, que fez um belíssimo jogo no Brasileiro contra o Corinthians, junto com o Savarino, com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus, e aí você olha para o banco, ainda tem um Tiquinho Soares no banco, tem boas opções no banco, então é um Botafogo que vai tentar fazer do seu mando de campo
trazer essa vantagem, conseguir uma vantagem para decidir fora depois. Então não vejo uma outra estratégia do Botafogo tomar essa iniciativa e ir para cima do São Paulo, principalmente início de jogo. Rafa Marques conhece como poucos o futebol carioca, o que significa esse jogo para o Botafogo, a expectativa da partida. Queria te ouvir, Rafa. Então, Felipe, Zinho, Abel e amigos do F360, seguramente é a fase histórica mais relevante do Botafogo em termos de perspectiva de conquista, né? Nem aquele time fantástico dos anos 60, num outro cenário, um outro contexto do futebol brasileiro, vivia tamanha expectativa na relação com o torcedor de grandes conquistas como esse vive, pela sustentabilidade de um Botafogo que é, em 2024, melhor que o Botafogo de 2023. Concordo com o Tetra em relação à dinâmica do jogo, imagino o Botafogo tomando iniciativa. Aliás, ontem deu um bom debate no F90 isso. Eu acho que, se compararmos os dois confrontos entre brasileiros na Libertadores, eu acho que esse jogo tem um destaque maior de favoritismo para o Botafogo em relação ao São Paulo do que, por exemplo, o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, mas isso é um outro assunto. Principalmente hoje, em casa, o Botafogo vai ser o time que vai buscar o protagonismo da partida, tomar as rédeas do jogo, com a sua intensidade, com a sua velocidade na troca de passes, usando o benefício do conhecimento da grama sintética do estádio Newton Santos. E se nós tivermos do outro lado, se o Botafogo observar do outro lado, no São Paulo, um time preocupado com a ocupação de espaço, se o Subeldia optar por uma formação um pouco mais conservadora, o Edu Afonso falava sobre isso na programação aqui da ESPN, de repente um time com 3 volantes, aí vai chamar mais ainda do Botafogo contra o seu gol, contra o seu campo. Não seria interessante para o São Paulo. O melhor para o São Paulo hoje é tentar contrabalancear, contra-acompanhar o Botafogo com técnica, com o menino William Gomes, com o Rato, com o Lucas Moura, para o time ter saída, ter qualidade quando tiver a bola nos pés. Mas em termos de iniciativa, de atitude, é impossível fugir daquela narrativa quase que comum, quase que basal, de que o Botafogo é quem vai atacar no começo e é o São Paulo quem deve se defender. Vamos ao estúdio do Futebol 360, o F360, Abel, Prof, Nath, Prats. Temos, prováveis escalações, Abel, de um Botafogo que tem muito repertório e de um São Paulo que sai a alterações, Abel. E já que o Rafa citou o Botafogo dos anos 60, vamos à escalação do Fogão, professor Celso. Botafogo de tanta gente, professor. De manga, de quarentinha. Não tem o hino, prof? De Amário. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Do técnico Arthur Jorge, professor Celso Unzelt, com John Vitinho, Bastos, Barbosa e Marçal, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, o Black Panther, Almada. Jogou bola. Segundo o Prats foi ok, tá? O Prats falou que foi ok. Só ok? Contratado para momentos como esse. Prats, não me Igor Jesus e Savarino completando o time do Botafogo, que vai enfrentar o tricolor do Morumbis de tanta gente. E o hino, prof? Salve o tricolor paulista. Amado clube brasileiro. Viola tá chorando. Cadê o Viola? Tricolor de Tele Santana. De Tele Santana, de Muricy Ramalho, de Paulo Autuori, de tanta gente. Hoje com Luiz Ubeldia, Rafael. Só para lembrar, de Valdir Pérez, de Rogério Ceni, de Zete, de José Poi. Nossa Senhora. Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo Bobadilha, Wellington Rato, Lucas Moura, jogador de bola, William Gomes. William Gomes. Com mudanças, né? Caleri. Porque o Botafogo é muito forte, com o Savarino de um lado, com o Luiz Henrique do outro, com o apoio do Vitinho, o Matheus Ponte, aquele que começar, o lateral. O Marçal vem como um construtor, um lateral construtor, Marçal lateral do Botafogo. Então ele precisa de jogadores que tenham uma recomposição para, junto com o lateral do lado, ter uma dobra de marcação. Não pode deixar o Wellington no mano a mano com o Luiz Henrique. Sim. Outra opção foi que eu também ouvi o Edu Afonso na nossa programação dizendo que poderia ter um terceiro volante, mas aí tem que ter um balanço tático. Esse time está treinado para isso? Tá de um lado, um volante sai para marcar a subida do lateral, o outro fecha. Eu fiz muito essa função quando jogava e precisa de treinamento, precisa de tático. Acho que o mais simples para encaixar
sacrificando o Luciano, que eu acho que é um jogador grande, é um jogador para jogo grande, mas tê-lo como uma opção e você ter esses dois jogadores de velocidade que vão recompor perto dos volantes, mas quando roubar a bola, o São Paulo vai ter esse escape, porque o Lucas Moura é o meia centralizado, que encosta no Caleri, com dois homens de velocidade pelo lado. É uma boa estratégia. Eu estou entendendo o que o Zubeldia está pensando para o jogo. O São Paulo... O ano passado, quando jogou muito bem a Copa do Brasil, tinha o Luciano no banco, inclusive. É importante lembrar que algumas baixas levam o Zubeldia a esse sentido, né? Desde o início do ano, quando perde Pablo Maia, o Nestor já veio machucado no ano. Era um meio-campo rápido, o Alisson jogando demais, machuca. Luiz Gustavo e Bobadilla é um meio-campo um pouco mais lento. E aí você tem ainda o Luciano com essa característica, para acomodá-lo tinha o Ferreirinha muito rápido na ponta, que machuca também. E o São Paulo foi perdendo essa velocidade. Eu imagino que o Zubeldia está tentando resgatar essa velocidade, colocando o William, que está muito bem, o Lucas num lugar onde ele se sente mais confortável, e o Rato, que tem essa característica, mas também compõe bem o meio-campo. Vamos ver. A expectativa da escalação é ver. Até lá, a gente fica na expectativa e opinando, né, Abel? Sem ficar no muro. Porque eu tô sabendo que agora é a hora de todo mundo sair do muro. E o Querolzinho já sabe que vem aí. Olha lá, chegou sua hora, hein, Prats? O Prats é bom disso, o Prats é bom disso, o Prats é bom. E você sabe, amigo... Quando dá o close, te favorece demais, viu, Prats? Ex-Murilo. Não. Essa barba cerrada, então... Eu prefiro distância. E o perfil? Faz o perfil pra galera. Eu prefiro distância. Qual é o perfil? O que você fica de costas. O quê? Que fica aqui? Olha ele aí. Aí, que maravilha. E é o seguinte, ontem palpitamos aqui... Erramos todos, com Todos convicção. palpitaram vitória do Fortaleza. É Você vê que a fase é boa, hein? Eu não estava aqui ontem. Eu palpitei 0-0. O Donan também colocou empate. Eu não estava aqui ontem. Verdade. Donan 1-1. O professor palpitou 0-0. Quero ver hoje. Eu não estava aqui. Botafogo e São Paulo. Vale empate? Não. O nome do... Ontem Mas eu acho que vai empatar o jogo. Mas hoje... Já começou. Hoje o palpite é dentro de um quadro que se chama Sai do Muro. Sim. Do qual você é estrela na vinheta. Então você sabe que não pode ficar no muro. O muro tem um banquinho. O muro tem um banquinho do Prats. O meu palpite, amigos e amiga Natália Ferrão, 2-1 para o Botafogo. É o meu palpite também. Ah, é? Eu ia falar que o Botafogo... Pode falar. Que o Botafogo faz com o São Paulo, pelo menos no jogo de ida, aquilo que fez com o Palmeiras, não é isso? 2-1. Nem lembra tanto jogo. Foi 2-1? 2-1? 2-1, exatamente. Então, o meu palpite... O mesmo roteiro. E o palpite também do professor Celso Zelt, então 2-1 Botafogo. Já temos 2 apostando numa vitória do Fogão. Natália Ferrão, você é a próxima, porque vamos deixar o Prats, a estrela do quadro. Exato. Eu acho que vai empatar o jogo, tá? Não decepcione. Eu vou falar outro resultado, mas pra mim o jogo vai ser empatado. Você é um ex-Murilo. Sem problemas. Como nos ensinou, o Eugênio nos ensinou, né? Que no Rio quem fica no muro é Murilo. Eu não sabia dessa. O Eugênio falou essa pra gente. Você é um ex-Murilo. Natália Ferrão, Botafogo e São Paulo. Você foi elogiar falando que ele estava ousado hoje, você já viu que ele já muretou de novo, né? 3-2 Botafogo. Muitos gols. No jogo de hoje. Jogo bom de ver, então. Coisa jogo bom. linda. Parabéns, toca aqui. 5 gols? A gente quer jogo bom, né? Não adianta. O Viola gosta disso. O Viola fica me olhando toda hora ali, eu não entendo. É o câmera É o jogo ali, de hoje, Paulino, Viola. né? Tem o jogo da volta. Aliás, antes do palpite do Rafael Prats, mandar um abraço para o Banjo da Fiel, o Brás grande corintiano que está feliz nos assistindo e me disse que vai torcer para o São Paulo hoje. Eu achei muito estranho, porque corintiano normalmente Mas hoje não precisa. seca o São Paulino. Ele disse que vai torcer para o São Paulo, eu não entendi. Não é brasileiro, hoje não precisa. O corintiano está torcendo para rival do brasileiro. Banjo da Fiel disse que vai torcer para o São Paulo. Deve ter algum amigo, a esposa de São Paulino, eu não sei. Rafael Prats, seu palpite. Botafogo 1, São Paulo 2. Olha. Acho que vai empatar. Saiu do muro em grande Eu acho que estilo, vai hein? empatar o jogo, mas como não pode colocar empate... Você adaptou seu 1-1. É Pode isso? falar um pouco mais sobre o seu palpite? Não, assim, o que me parece que a gente tem de pensar no confronto é que pro São Paulo a boa notícia é definir no Morumbi. São Paulo na Libertadores no Morumbi é um time que é duro de enfrentar. Mas o jogo hoje é no Newton Santos. Sim, mas é importante pro Botafogo levar alguma vantagem pro Morumbi. Chegar a São Paulo com alguma vantagem. Mas vai ser 2-1 São Paulo para você. Acho que vai empatar. Não, para mim vai ser 1-1. Seu palpite é 2-1. Que vai vencer 2-1 São Paulo. O Prats é inimigo do gol. Luiz Henrique joga vôlei. Não, joga Igor muito Jesus. futebol. Você basicamente adaptou o seu 1-1 pro quadro. É isso. Não, depende do jogo, prof. A gente tinha que mudar, Atenção! Tinha que mudar o nome do quadro.
Estou sendo pressionado aqui, tenho que chamar. Então vai. Esse foi o Sai do Muro de hoje. Pronto. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje enfrenta o time do São Paulo, né? No Newton Santos, diante da sua torcida. Teve recado aí, né? Dos jogadores, teve recado aí do treinador, né? Para motivar aí a torcida, né? Acredito que hoje será casa cheia, a torcida vai fazer uma festa muito bonita no Newton Santos. Acredito que a torcida vai fazer a parte dela com aquele mosaico que dá aquele gás. Acredito que dá sim aquele gás nos jogadores, né? Saber que tem uma torcida ali apaixonada que tá apoiando, não para de apoiar o time do Botafogo. E vamos ver aí o que o Arthur Jorge preparou para essa noite, né? O Arthur Jorge, que é um dos treinadores com mais ascensão no momento, juntamente com o Botafogo, né? O time da ascensão, é o time que todos elogiam, o time que está colocando medo nos adversários até então, né? No momento é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é o time que está sendo cotado a favoritaço aí da Libertadores. Muita gente fala nisso, o próprio Denilson falou que hoje o Botafogo está à frente do São Paulo no futebol, tem um futebol bonito, mas isso também não adianta se não colocar em prática hoje em campo, né? O Botafogo que hoje vai ter o fator casa, vai ter o fator de saber jogar, né? Como eles falam, no tapetinho. Então isso aí pode ajudar o Botafogo hoje a fazer um excelente resultado para no jogo da volta segurar o time do São Paulo e quem sabe fazer até gols, né? Mas não pensar no próximo jogo, tem que pensar nesse jogo agora, aproveitar o máximo as oportunidades que aparecer durante o jogo. Acredito que vai aparecer as oportunidades, né? O Botafogo que, na minha visão, vai se pôr à frente, né? Por N motivos, principalmente por estar jogando em casa. Acredito que o Botafogo vai tomar iniciativa, mas o São Paulo também, na minha opinião, não vai esperar, não vai ficar esperando, né? Na minha visão, assim, concepção, o Botafogo tem que jogar como jogou aquele jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né? Ir para cima mesmo, se impor dentro de campo, não ter medo do adversário, porque ele está jogando em casa. O Botafogo está jogando em casa, tem um futebol muito veloz, né? Conta com o Luiz Henrique, que é um jogador muito veloz, né? Tem aí o drible, a desenvoltura, a genialidade do Almada, né? Então tem que contar com esses jogadores ali na frente e fazer um bom resultado. Mas e aí? Quero saber aqui, na sua opinião, o seu palpite, o seu placar para essa partida de hoje contra o São Paulo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!